E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Hoje nós vamos dar uma notícia boa. Eu gosto da notícia boa, porque eu acho que nós brasileiros merecemos. Eu acho muito importante que se fale a verdade sobre o Brasil e que especialmente seja uma verdade boa, porque nosso país é maravilhoso. Bolsonaro trouxe mais de 10 bilhões de dólares para o Brasil em acordos com o Oriente Médio. Isso é do fundo de investimento, eu vou explicar para vocês várias coisas aqui sobre o Oriente Médio, porque eu gosto. Seguinte, a visita no Oriente Médio foi excelente, foi positiva, e teve, apesar das torcidas, né, que muita gente torcia para dar errado, torcia para ter incidentes diplomáticos, queria que não desse certo, mas aí nós vamos analisar um pouco as coisas. O Brasil é parceiro no Oriente Médio em várias áreas, vários setores, em comércio e acordo, há muitos anos. E além disso, nós temos afinidades com o Oriente Médio. E vocês vão entender porque eu vou explicar isso aqui no decorrer. Então, apesar de toda essa carga negativa, essas pessoas que torcem contra o Brasil brilhou lá fora. E nós conseguimos um investimento enorme. Para vocês terem ideia, 10 bilhões de dólares. Provavelmente nós vamos ter esse investimento no país. Eu vou até ler para vocês quanto isso representa na data de hoje em reais. Nós estamos falando de 40 bilhões, 277 milhões, 80.344 reais e 33 centavos. É isso que o Brasil pode acabar recebendo de investimento da Arábia Saudita. Somente da Arábia Saudita. Agora, lógico, é claro que existem outros acordos benéficos para o Brasil. Então, aí nós já estamos falando que são mais de 10 bilhões. Isso é muito bom. Agora, vamos tocar um assunto um pouco espinhoso. Na verdade, para mim não é, mas para várias pessoas são e eu compreendo. É um assunto, inclusive, que eu tenho estudado ultimamente. Embaixada de Israel será a realidade, mesmo que desagrade algumas partes. Então, a Embaixada de Israel ela vai acontecer mais dia ou menos dia. Isso desagrada, sim, vários habitantes ali do Oriente Médio, porque é um assunto delicado. Quando a gente mais pesquisa o assunto, a gente vê os pontos de vista das pessoas. Só que é algo também a se refletir. Porque para o Brasil e Israel será uma união muito boa, será um cumprimento de uma promessa de campanha muito boa. E eu não vejo como isso pode atrapalhar a nossa relação com outros povos que habitam o Oriente Médio. Então isso é algo a se refletir, né? Agora vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio. O conflito do Oriente Médio é um assunto triste. E tem algumas coisas assim similares com o Brasil. O Oriente Médio, se ele não fosse tão assediado, porque não sei se vocês sabem, lá é riquíssimo. Lá, se não tivesse os conflitos que existem, o pessoal lá se tornaria, talvez, viveriam no melhor lugar do mundo, mais rico país do mundo, país ou locais do mundo, em poucos anos. O Oriente Médio é riquíssimo, só que vive em guerra, como todo mundo sabe. Existem interesses para que esse pessoal viva em guerra. E é algo muito triste. É algo triste porque você vê a maldade, vê a interferência externa. E o povo brasileiro tem que se atentar que isso também ocorre no Brasil. Há um interesse que o povo brasileiro continue dividido, que o povo brasileiro não se una para se tornar o que nasceu para ser, que é um país de primeiro mundo. E assim também acontece com nossos irmãos do Oriente Médio. Toda essa questão, todo esse conflito, todo esse empurra para que se degladiem, é exatamente para dividir, para conquistar, para facilitar que eles sejam dominados. Todo esse ódio disseminado que acontece por lá, também acontece por aqui. Está aí uma das tristes afinidades que temos com eles. Outras afinidades que temos com eles é a questão da cultura, da religião. Nós temos vários aspectos culturais similares e religiosos. Tem gente que não sabe, mas o cristianismo, né, ele é do Oriente. Pô, a gente fala isso aqui, tem gente que é impressionante, eu costumo brincar, tem gente que não lê a Bíblia. Fala que é cristão, mas não lê a Bíblia. Então isso é complicado, gente. Vocês têm que entender de onde veio a religião de vocês.
né? E é importante que vocês entendam que nós temos essa afinidade com eles, e uma das afinidades que nós temos com eles é o Deus de Abraão. Seja você cristão, judeu, muçulmano, ou livre pensador. Tanto que nessa parte é um sonho, é uma utopia da minha parte. Eu gostaria muito que as pessoas que seguem a Torá, que obedecem à lei, que são obedientes ao Deus de Abraão, eu gostaria muito que todas essas pessoas parassem de lutar entre si e se unissem, dessem as mãos. Se isso acontecer um dia, que todos os servos do Deus de Abraão, todos os monoteístas, se darem as mãos, nós vamos frear não, a palavra é eliminar a agenda globalista. Eliminar quem ataca a lei que o Eterno nos deixou. Eliminar quem tenta destruir as nossas famílias. Eliminar todos esses ensinamentos vis que tentam propagar para nossas crianças. Mas isso é só um sonho da minha parte, né? Quando a gente começa a estudar sobre o Oriente Médio, sobre essa questão toda, a gente fica muito mexido com o que acontece lá. Por exemplo, as coisas que acontecem no Iêmen, por exemplo. As coisas que acontecem em outros países lá. Esse conflito interminável que existe no Oriente Médio. Isso tudo é complicado, gente. E se vocês pararem para pensar, no Brasil também ocorre conflitos de várias naturezas, porque há interesse que o povo brasileiro se odeie. Há interesse que essa polarização continue. E eu espero que o povo brasileiro aprenda com o pessoal do Oriente Médio, que eles aprendam, inclusive, a viver em paz, porque guerra não compensa, não vale a pena. Só no último caso, muitas pessoas falam da questão dos muçulmanos, que eles são, vou usar um termo básico, que eles são encrenqueiros e tal, intolerantes e pá, etc. A gente vê, muitas vezes, não só lá no Oriente Médio, mas em vários locais aqui mesmo no Brasil, muçulmanos, cristãos e judeus vivendo em paz. Você não vê esse povo brigando entre si. E antes de toda essa interferência externa que aconteceu no Oriente Médio, que existe há muito tempo, até mesmo antes da refundação, da questão toda de Israel, de colocar Israel lá de volta, etc. Antes disso aí tudo, sempre existiu essa interferência externa. O Oriente Médio ele sempre foi alvo. Sempre quiseram o Oriente Médio por causa das riquezas que existem lá. Se vocês olharem na história da humanidade, o Oriente Médio sempre foi palco. Então, as pessoas culpam às vezes religião, culpam os judeus com um negócio de sionismo, que na verdade um dia eu vou sentar com vocês, vou explicar a questão do sionismo, vou explicar essa coisa também do Islã, sunitas e xiitas, essa questão toda do conflito que existe. E não é como o pessoal pinta. O pessoal distorce as coisas. Eu não estou falando que A, ou B, ou C seja bonzinho. Mas é importante vocês entenderem que não é a religião, não é a Torá, não é a questão do Alcorão que faz a guerra em si. O que faz a guerra em si é a distorção e o uso político da religião. Eles pegam um povo forte, que é o povo do Oriente. O povo do Oriente Médio ele é um pessoal guerreiro por natureza. Aí pega aquele pessoal e usa a religião como uma máquina de guerra. Então, o conflito que existe no Oriente Médio, ele é um conflito político. Tanto que você vai ver judeus, muçulmanos e cristãos convivendo em paz quando não existe esse ingrediente político na história. Então, isso é muito importante para vocês compreenderem. A grande mídia distorce muita coisa. Ela cria fatos, ela traz informações distorcidas. Agora, para a gente que estuda, igual no meu caso, que eu tenho esse estudo de mais de 20 anos estudando filosofia e religião e tal, etc., li a Bíblia várias vezes, leio todo ano, e estudo hebraico, estudo árabe, estudo outras coisas, gosto demais da cultura em outros idiomas, enfim, estudo muita coisa. Então, como a gente estuda, tem contato com essa coisa toda, busca entender e conhecer, a gente começa a ver por trás do véu a toda mentira que existe, todo interesse que existe em manipular. É só lembrar, gente, no Oriente Médio tem petróleo. O mundo é movido a petróleo. E no Brasil tem água. Comece a refletir. No Brasil tem minério. Comece a refletir. Comece a pensar em ONGs em determinados locais. Vai raciocinando. Que vocês vão entender como é que funciona essa coisa de transformar
países em párias. Mas mudando um pouco de assunto e já para finalizar, porque nós já estamos passando de 10 minutos, então nós temos que comemorar, nós temos que celebrar essa vitória maravilhosa que une o Brasil e nossos irmãos do Oriente Médio. Isso foi muito bom, isso estreita laços, isso mostra que o Brasil não é um anão diplomático, como já disseram, muito pelo contrário. O Brasil, inclusive, está com números econômicos florescendo. Até quem quer falar mal não está podendo falar mal, porque o Brasil hoje tem o risco de calote praticamente zero. Eu acabei de ver rapidinho aqui. Gente, se continuar dessa forma, em menos de 10 anos nós estaremos num país de primeiro mundo. Em menos de 10 anos, você e sua família poderão viver em paz. Em menos de 10 anos, você e sua família terão segurança. Então, entendam. Logo, logo eu vou falar dessa última questão, desse atrito essa coisa que inventaram do presidente, eu vou tratar sobre isso. Também vou tratar da questão do Nando Moura, que eu estou achando que estão injustiçando Nando Moura. Nós vamos bater um papo. Mas enquanto isso, que o Deus de Abraão abençoe Israel, que o Deus de Abraão abençoe a Arábia Saudita, abençoe a todos os povos do Oriente Médio. Que esses povos possam encontrar paz. Que os monoteístas, os seguidores das leis, que os servos de Deus de Abraão possam se dar a mão e viver em paz, onde quer que estejam. Que o Deus de Abraão abençoe a todos vocês.